Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos aí mais uma noite do Dharma. De hoje a pergunta é do Dhira Chaitanya. E ele pergunta se esses movimentos assim antirracistas, como Black Lives Matter, se eles podem ser considerados uma expressão do Dharma. Então, assim, é uma questão extremamente relevante, né? Pelo momento histórico que a gente vive. E também porque a gente vai ver muitas pessoas, assim, que estudam os Vedas, seguem, né, o Dharma e vão falar, olha, essa questão, assim, ela não é uma questão espiritual. Por quê? Porque o primeiro ensinamento que a gente vê na Bhagavad Gita é que não somos o corpo, já que nós não somos o corpo, essa é uma questão que não, assim, nos pertence, né? Porque você tentar se debruçar sobre questões raciais significa se debruçar sobre questões corpóreas, e nós nem somos o corpo, então já que a gente tem esse conhecimento de que somos a alma, tudo bem, isso não é uma questão pra gente, é uma questão política, uma questão social, ela tem que ser debatida, ela tem seu espaço, mas esse espaço não é aqui, dentro de Sadhu Sangha, não é aqui no contexto espiritual, porque aqui é para debater assuntos espirituais e a gente já sabe que a gente não é o corpo, né? Então, isso é uma grande falácia, isso é um absurdo, né? Isso não faz menor sentido teológico, porque a gente vai ver que Krishna fala na Bhagavad Gita, no capítulo 14 da Bhagavad Gita, onde ele vai explicar os 3 modos da natureza, ele fala para Arjuna, agora Arjuna, eu vou te ensinar um conhecimento que é o conhecimento mais sublime que eu vou te revelar. Eu não revelei nada tão sublime quanto isso. E vai explicar os modos da natureza. E os modos da natureza são os constituintes básicos desse mundo defeituoso, imperfeito, onde nós vivemos. E a gente pode se questionar por que Krishna está falando que esse é o conhecimento mais sublime? Se, assim, no capítulo 10 da Bhagavad Gita, Krishna já revelou suas vibhutis, né? Suas potências incríveis, fascinantes. Já no capítulo 11 ele revelou sua forma universal, o que dizer no capítulo 12, onde ele revela a superioridade de Bhakti, da devoção, e revela quais são as características de um Bhakta, de um devoto puro. No capítulo 13, ele revela como ele, como super-alma, está o tempo todo nos auxiliando nesse mundo, né? Então ele já falou sobre a sua misericórdia, sobre a sua própria natureza, ele já revelou a sua própria intimidade e ele revelou as características dos devotos puros, assim, um conhecimento mais avançado, mais sublime. E agora, quando ele vai falar dos modos da natureza no capítulo 14, ele está falando que isso é o conhecimento mais importante, se isso é só uma descrição do mundo material, né? Então por que isso é tão importante para Krishna dar essa ênfase? O ponto é que quando o Krishna está falando isso, é porque a gente vai aplicar Bhakti, a gente vai viver Bhakti, vai viver devoção por Deus nesse mundo material, né? Então a gente tem que ter uma visão realista desse mundo material. Bhakti significa que a gente vai tentar oferecer algo para Deus, porque Bhakti é ter uma relação com Deus, e já que a gente vai ter que oferecer algo para Ele, já que o processo de intercâmbio amoroso significa doar algo para ele, o que a gente vai doar para Krishna é aquilo que tem de melhor nesse mundo, aquilo que está sob a influência do modo da bondade, aquilo que está sob a influência da paixão e da ignorância, a gente vai evitar, né? Então a gente tem que conhecer esse mundo, né? Então a gente tem que ser capaz de diagnosticar a nossa própria psicologia, temos que entender os outros, né? Temos que entender o mundo dos outros. Se a gente quer praticar Bhakti, como que a gente vai excluir as outras pessoas que fazem parte de Krishna, né? Então, Krishna vai falar isso, vai falar que isso é o tema mais importante da Bhagavad Gita ali. Porque entender esse mundo, né, significa entender como a gente vai praticar Bhakti, mesmo porque Bhakti, a devoção que a gente pratica, enquanto não somos almas totalmente puras, vai ser uma Bhakti, vai ser uma devoção que vai ser afetada, contaminada pelos 3 modos da natureza. Então a gente pode estar praticando um serviço devocional cheio de ignorância, cheio de paixão, e a gente, para purificar o nosso próprio serviço devocional, a gente tem que conhecer esse mundo, né? Então nenhum tema desse mundo, nenhum tema que seja pertinente a esse mundo, ele foge do domínio de Krishna, ele foge do domínio do serviço devocional. E afirmar isso, afirmar que tem um tema nesse mundo que pertence só a uma agenda política e não pertence à agenda de Krishna, significa dizer que tem algo que está além de Krishna, né? Krishna não tem capacidade para resolver os problemas sociais desse mundo, porque isso aí é um assunto para outro tipo de debate,
peraí, Krishna ele tem que ter interesse em todos os assuntos desse mundo porque ele que criou tudo. Esse mundo é um mundo que pertence a Krishna. As almas que estão envolvidas nesse mundo são almas que são partes e parcelas de Krishna, né? Então, se alguém é capaz de conhecer esse mundo e saber como operar nele, saber o que é melhor para ele, é Krishna, né? Então, conhecer Krishna, se relacionar com Krishna, significa conhecer da forma apropriada e se relacionar da forma apropriada com todos os temas desse mundo, né? A gente vai ver o grande apologeta cristão do século passado, C.S. Lewis, ele fala assim, eu amo Deus assim como eu amo o sol. Não só porque eu vejo, mas que por ele eu vejo todo o que existe nesse mundo, né? Então essa é a ideia. É por Krishna que a gente vai entender como tudo se aplica, é em Krishna que a gente vai entender como tudo pode ser feito de forma correta, harmoniosa nesse mundo. Então nenhuma pauta está além de Krishna. Dizer isso é um erro filosófico, dizer isso é diminuir Krishna. Então na tentativa de ser mais espiritual, de ser tão transcendental, a gente está cometendo um erro filosófico, né? Então, por isso que a gente vai falar desse tema hoje, se movimentos de protesto antirracistas, eles são uma expressão do Dharma. E é porque é um assunto teológico, é porque é um assunto que é pertinente à filosofia espiritual, que nós vamos falar sobre esse tema, porque, sinceramente, né, que lugar de fala eu teria para falar sobre protestos relacionados aos direitos da minoria, né? Assim, eu acabo não me enquadrando em nenhuma minoria, né? Eu sou branco, classe média, hétero, assim, para mim, eu não tenho como expressar o sofrimento, assim, a dor de preconceitos, de racismo, né? Assim, qualquer pessoa que esteja nessa posição privilegiada não deveria nem tentar teorizar sobre racismo, né? Isso é, assim, uma grande inconsequência. Então, a gente não consegue entender o sofrimento de quem está por essa situação e a gente não consegue entender essas causas apenas da nossa própria vivência. Então, a gente vai abordar essa questão justamente pela perspectiva de Krishna, pela perspectiva da filosofia espiritual, né? Então, a gente vê, né, assim, que essa questão do racismo ela é uma questão muito forte na nossa sociedade e os Vedas vão falar por quê. Os Vedas vão falar que quando a gente é condicionado pela matéria, quando o egoísmo ele encobre a matéria, a alma, ela, né, condicionada, ela passa a ter dois padrões psicológicos, né? Aham e mamata. Né? Aham, assim, ela passa a ver que ela e tudo que é ligado a ela é mais importante. E mamata, tudo é dela. Ela tenta ser a senhorear de tudo, de todo o prestígio, de todos os recursos que existem nesse mundo. Então é natural que a gente veja tudo que está relacionado a gente como melhor. Né? Então a minha raça, a raça do meu corpo é melhor do que as outras. Isso é uma tendência natural, né? Como qualquer outra tendência. A alma iludida pela matéria ela é separatista. Ela vai achar que a religião dela é melhor, né? Que o partido político dela é melhor, que o time de futebol dela é melhor. Tudo dela é melhor. E, assim, em relação à etnia, não é diferente, né? Então, a gente tem essa relação, assim, estrutural de racismo muito bem estabelecida nesse mundo desde de sempre, ou pelo menos desde que a Era de Kali começa, a gente tem influência disso, né, no mundo muito fortemente. E aí a gente vai ver que quando chega no século XIX, depois de já ter passado por escravidão, todos assim, os tipos, né, de manifestações grosseiras do colonialismo europeu, quando chega no século XIX, para deixar a situação ainda mais tensa, o que acontece é que aparecem diversos cientistas de diversas áreas de pesquisa, né, que começam a realmente fazer propostas relacionadas à eugenia, né, de que existem determinadas raças que são melhores para determinadas tarefas, raças que naturalmente são mais inteligentes, raças que naturalmente são mais honestas, raças que são mais propensas a determinadas virtudes, né? E tentando usar argumentos que na época pareciam científicos. Hoje a gente vê que é pseudociência, ciência barata, né? Mas eles começam a estruturar toda essa narrativa e isso dá vazão para muitas atrocidades no século XX, né? Já não bastasse tudo que tinha acontecido até então, né? Com toda a escravidão, agora parece assim, um embasamento, um suposto embasamento científico, muita gente se baseando na teoria evolucionista de Darwin, né? Os próprios descendentes de Darwin foram assim, grandes patrocinadores de sociedades relacionadas à eugenia no mundo inteiro, né? Então a gente vai ver no século XX, junto, né? Acompanhado com o bojo do rompimento
da escravidão em vários países ocidentais, em quase todos os países ocidentais, a gente vai ver também assim um surgimento de uma tendência a perseguição racial muito forte e que vai resultar em alguns dos eventos mais importantes do século XX, né? A gente não precisa nem lembrar do nazismo, né? O que todo o caos trazido pelo nazismo, né? Então, durante a época, né, do nazismo, a gente viu perseguição assim a judeus, a negros. A gente conhece a história, não precisa lembrar aqui, né? Apartheid rolando solto, né? Não só na África subsaariana, mas como em vários lugares do mundo. Assim, as guerras entre China e Japão tiveram retaliações assim sem fins e que tinham grande motivação étnica, né? Guerras na Bósnia, depois mais para frente, né? O conflito Israel-Palestina, Irlanda do Norte, assim, eventos desse tipo pipocaram assim por todo o mundo, né? Fortemente assim no século XX. E aí a gente vai falar, não, tudo bem, assim, eu entendo o conhecimento védico e a gente entende que se a gente falar para as pessoas sobre a Bhagavad Gita, isso é suficiente para acabar com o racismo, mas não é, porque a gente vai ver que na Índia existe muito forte a questão do racismo, né? Mesmo Gandhi, assim, que é conhecido por ser um grande líder, né, do movimento de desobediência civil de forma pacifista, e que foi um dos grandes autores no esforço para livrar a Índia do jugo britânico, assim, que é muitas vezes tratado como um grande santo e que também tinha grande apreciação pelos Vedas. Mesmo ele era muito preconceituoso com os paquistaneses e muitas pessoas do movimento dele tinham isso, e grande parte dos problemas que existe na Índia com os paquistaneses até hoje é por motivos étnicos, por motivos de racismo entre pessoas que conhecem os Vedas, entre pessoas que supostamente seguem os Vedas, né? Tem muitos templos, assim, o templo de Jagannath Puri, um dos maiores templos assim da Índia, que proíbem ocidentais de pisar lá, ocidentais assim que vivem uma vida devotada ao Dharma, né? E são pessoas que são sacerdotes de Krishna, né? Então, assim, peraí, né? Falar que assim só porque a gente já segue os Vedas que isso é automático, ainda mais num momento tenso como a gente vive, né, onde cada vez mais lideranças que apoiam, que legitimam discursos de ódio estão assim ascendendo no poder no mundo ocidental inteiro. Muito irresponsável falar que alguém que assim segue Krishna, isso já é suficiente, que não precisa se engajar nesse tipo de questão, né? Pelo amor de Deus, assim, a atitude que fere totalmente os pilares do Dharma, porque quais são os 4 pilares do Dharma, né? Veracidade, a gente vai ver que muitos, né, assim, dos movimentos racistas, muitos, não todos, né, se baseiam em falsas ideologias, em fake news. A gente vai ver líderes políticos assim se apoiando nessas coisas para defender suas pautas, né? A gente vai ver que compaixão, outro pilar do Dharma, obviamente é ferido por esses movimentos raciais. Pureza, né? Porque pureza, ela nasce da ideia da gente querer servir o próximo e não de controlar o próximo, né? E uma coisa que é tão marcante nesse mundo é que quando uma pessoa ela é vítima de racismo, quando ela é vítima de algum tipo de preconceito, muitas vezes nem isso é suficiente para ela expurgar essa tendência dela mesma, né? A gente vai ver, por exemplo, os judeus que sobreviveram ao Holocausto nazista. Muitos deles que migraram para os Estados Unidos, quando chegaram nos Estados Unidos e foram morar no sul dos Estados Unidos, na Califórnia, na Flórida, nas costas americanas, e chegaram lá e se depararam com uma população de negros maior do que eles estavam acostumados a lidar na Europa. Muitos deles ficaram assim extremamente preconceituosos, boicotaram os negros, né? Criaram um senso de rivalidade terrível. Então a gente vê que assim essa tendência a querer assim ter o holofote sobre si, a desprezar o que é diferente de si, é tão grande na gente que mesmo quando a alma condicionada passa por uma situação dessa, ela muitas vezes não desenvolve essa pureza de querer servir, de querer entender o próximo, né? E aí a gente vai ver também, por fim, o último pilar da austeridade sendo quebrado, né, que é a austeridade. A austeridade é esse esforço para fazer aquilo que é correto. Então, quando a gente também não é racista, mas a gente não faz nenhum esforço para contribuir para a redução do racismo no mundo, a gente está ferindo o pilar da austeridade. Não estamos sendo austeros porque a gente está preferindo ficar numa posição que é cômoda, que é confortável. A gente está sendo omisso a uma violência que está acontecendo diante dos nossos olhos, né?
Então isso é muito grave, né? Assim, isso é o que Arjuna queria fazer no começo da Bhagavad Gita. No começo da Bhagavad Gita, ele estava tendendo a não lutar, não queria se envolver naquela problemática e apoia toda essa desculpa dele numa ideologia espiritual. E aí Krishna fala nada disso, né? Não só por não fazer algo, você não deixa de receber o karma, né? Então todas as vezes que nós não fizemos nada para parar o racismo, mesmo que a gente não tenha sido racista, a gente faz parte desse karma coletivo que existe no mundo, sim, né? Então o racismo, ele quebra os 4 pilares do Dharma, e esse discurso, né, isentão transcendental de que essa causa não tem nada a ver com a gente porque estamos além do corpo, papo furado. Isso é uma filosofia, uma interpretação assim supérflua, fútil, pobre, né, da filosofia espiritual que Krishna ensina na Bhagavad Gita. Então, por exemplo, na pergunta existe a menção específica ao Black Lives Matter, né? Que é um movimento antigo, né? Mas que teve mais destaque agora por causa desse caso do George Floyd, todo mundo também conhece. Porque também, primeiro, porque foi uma coisa que aconteceu no norte dos Estados Unidos, né? Assim, não sei se todo mundo sabe, mas o sul dos... Quando teve a guerra, né, a guerra civil americana, em grande parte ela se deve, né, grande parte da motivação da Guerra Civil Americana foi porque o norte dos Estados Unidos, que era mais burguês, estava tendendo à liberação, né, ao fim da escravidão, enquanto o sul, que era mais agrário, dependia mais da mão de obra escrava, né, para manutenção dos latifúndios, era contra. Então tem a guerra, né, civil americana, o norte ganha, o sul perde, né? Abraham Lincoln consegue costurar acordos e levar a votação assim no Congresso, aprova o fim da escravidão, e aí meio que fica esse estigma, né, dentro do senso comum americano, que o norte era um local melhor para negros e que o sul, né, obviamente escravagista, era um local pior para os negros, né? Então, quando tem a Segunda Guerra Mundial e o norte, né, dos Estados Unidos já era assim muito povoado, já por fábricas, muito industrializado, boa parte da mão de obra do norte da Índia, do norte dos Estados Unidos, que eram brancos, né? Eles vão para a Segunda Guerra, são recrutados na Segunda Guerra, morrem, né? Os Estados Unidos perdem boa parte da sua mão de obra no norte, e aí eles têm que recrutar a mão de obra onde? No sul. Então o norte dos Estados Unidos começa a fazer essa campanha, falar, olha, lembra que a gente lutou pelos direitos de vocês? Lembra que foi a gente que libertou vocês? Então agora a gente está cheio aqui de oferta de emprego para vocês vão ser muito bem tratados aqui, vocês vão ter uma vida melhor aqui. E aí tem esse grande êxodo, né, de negros sulistas que estão saindo dessa zona mais latifundiária dos Estados Unidos e vão para o norte, né, com essa promessa de felicidade, de uma vida mais justa, de uma vida mais tranquila. E quando eles chegam no norte, não é bem isso que eles encontram, né? Assim, o preconceito ainda era bem arraigado no coração dos americanos nortistas, né? Então eles começam a falar, tudo bem, vocês vão viver aqui, mas tem essa área que vocês podem morar, tem essa área que vocês não podem ir, essas faculdades não são para vocês, né? Então, assim, esse sentimento de revolta, esse sentimento, né, de traição é muito grande até hoje entre os negros que estão no norte dos Estados Unidos. E foi onde aconteceu o caso do George Floyd, né, em Minneapolis. Então, assim, o caso dele, todo mundo lembra, bem recente, né, que foi vítima de excesso de força policial, tortura mesmo policial racista. E o que teve diferente no caso dele, dos casos assim que ocorrem aos montes, aos milhares no mundo todo, é que o dele foi gravado, né? Porque depois, quando sai o laudo, né, o laudo da polícia lá, é que ele não morreu no momento que ele foi asfixiado, que ele morreu depois e tinha resíduos, né, de entorpecentes nele, então ele pode ter morrido de overdose. Esse era o laudo, um laudo confuso. Só que, caramba, na filmagem tem ele morrendo, né? Então a família consegue fazer um laudo independente, no laudo independente fala que não, ele morreu ali mesmo, de asfixia, que era óbvio, que já estava filmado, né? Então isso causou muita revolta, não só pela questão do racismo, mas também por causa de uma questão muito típica da estrutura policial norte-americana, é que lá nos Estados Unidos, o promotor público que vai colher provas, que vai julgar casos de excesso de violência dos policiais, é o mesmo promotor público que convive no dia a dia com o policial, né?
Então, assim, é um sistema que é totalmente enviesado, é um sistema que é muito estranho. E o Black Lives Matter, que é um movimento antigo, ele volta com força para falar, olha só, os negros, eles são as maiores vítimas de excesso de força policial, né? Eles são as maiores vítimas de racismo na polícia. A gente quer uma reestruturação da polícia, a gente quer uma polícia menos enviesada, né? Onde tenha menos protecionismo corporativista, e boa parte da polícia, assim, que é justa, né, policiais que são honestos, defenderam isso e acharam legítimo o Black Lives Matter, mas como tem muitos policiais corruptos que se opuseram a isso, né, o mecanismo atuou como sempre atua e o Black Lives Matter começou a ser desacreditado, né? E aí a gente vai ver, assim, muitas pessoas falando na internet, inclusive, até muitos espiritualistas falando, não, Black Lives Matter, vidas pretas importam. Não, vidas pretas não, All Lives Matter, todas as vidas importam, porque todas as vidas são relevantes. E na boa, assim, papo furado, porque não é todas as vidas que estão correndo assim, risco de sofrer excesso de força policial da mesma forma que os negros, né? Pessoas pretas estão numa posição muito mais vulnerável. E a gente vê Krishna tendo exatamente o mesmo tipo de postura nos Vedas. Krishna fala nos Vedas que 4 seções da população devem ser preservadas e protegidas a qualquer custo, né? 5, na verdade, né? Só que um dessas 5 partes são os brahmanas, porque eles são os intelectuais que vão guiar a sociedade, mas as 4 outras partes, né, da população que ele vai falar, as vacas, elas têm que ser preservadas. Por quê? Porque são animais pacíficos, são animais que foram domesticados pelo homem, né? A cultura védica, ela gira em torno do leite, ela gira em torno do ghee. Os Vedas falam que o leite, ele tem a capacidade de refinar os tecidos cerebrais finos, então a gente vê os seguidores dos Vedas tendo uma relação muito próxima do leite, do ghee, que era fundamental para as cerimônias. Só que a vaca, ela não sabe se defender, justamente porque ela é um animal herbívoro, pacífico por natureza, porque foi adestrado pelos humanos, ela precisa de mais proteção. Então por que a gente não fala para Krishna, não, Krishna, a vida das vacas importa? Não. A vida dos tigres importa, todos os animais importam. A gente não fala isso para Krishna, a gente fala, não, Krishna, você é Govinda, você é Gopala, você é que protege as vacas, dá prazer para as vacas, né? Ninguém vai falar para Krishna, não, Krishna, seu discurso não faz sentido. Aí Krishna fala, não, vocês têm que proteger os idosos, né? Porque o corpo já está debilitado e os idosos, eles são fonte de muita experiência, são fonte de muito conhecimento. Então ele vai falar que os idosos, eles merecem uma proteção especial. Então por que a gente não vai falar para Krishna, não, Krishna, all lives matter, todas as vidas importam, todas as faixas etárias importam. Que isso, Krishna, nada a ver proteger os idosos mais do que proteger os outros, né? Então Krishna fala que tem que proteger as mulheres. Por quê? Porque as mulheres engravidam, as mulheres estão na posição mais vulnerável, tem que proteger elas. Proteger as mulheres significa proteger as próximas gerações, né? A mãe é a primeira guru, né? Assim, é dito que as mulheres, e principalmente as mulheres que são mães, são o pilar do Dharma na sociedade. Elas têm que ser protegidas, elas estão numa posição mais vulnerável. Então, por que a gente não fala isso para Krishna? Não, Krishna, nada a ver. Né? Então, e Krishna fala que as crianças têm que ser protegidas, né? Obviamente, elas não têm discernimento aflorado, elas não têm força física, elas não têm recursos para se manter, elas precisam ser protegidas, né? Então, Krishna fala, a população que está vulnerável, a população que está com risco maior, merece proteção maior. Todas as vidas importam, mas algumas vidas têm que ser mais protegidas, né? Então, Black Lives Matter, vidas pretas importam porque vidas pretas estão mais em risco, né? E tapar esse sol com uma peneira espiritual, assim, chega a ser quase uma ofensa a mensagem da Bhagavad Gita. A gente vai ver na Gita, Krishna falando 12 vezes sobre equanimidade, um dos temas mais recorrentes na Bhagavad Gita, inclusive no capítulo 5, Krishna fala um verso muito emblemático, ele vai falar Yoga Yukta Vishuddhatma Viditatma Jitendriya Sarva Bhutatma Bhutatma Kurva Napina Lipyate. Ele vai falar para Arjuna, Sarva Bhutatma Bhutatma, né? Sarva, todos, Bhuta Atma, Bhuta Atma. Da mesma forma que você vê o seu próprio eu, você tem que ver o eu de todos, né? E ele fala isso. Kurva Napina Lipyate, né? Ele está falando que se você não fizer isso, você nem tem chance de praticar a vida espiritual. Se você não vê o eu, né, dos outros da mesma forma que você vê o seu próprio eu, você não tem nem chance de praticar a vida espiritual. Agora, se a gente estivesse numa posição vulnerável nessa, estivesse numa posição, obviamente, assim, exposto a todo tipo de abuso, a todo tipo de violência,
a gente realmente ficaria contente em saber que Krishna disse que todos nós somos iguais, que nós não somos o corpo? Não, a gente ia querer que essa situação de desigualdade social ela fosse resolvida. Então, não existe uma sociedade para se praticar o Dharma, não existe nenhuma sociedade religiosa séria que não esteja engajada no movimento antirracista. Porque se não tiver isso, não tem as condições para o yoga florescer, não tem as condições para o Dharma aparecer, não tem condições para ter vida espiritual, porque vida espiritual em qualquer instância dela significa reconhecer que todas as almas são partes de Krishna e valorizar a alma do outro tanto quanto a gente valoriza a nossa. E nós não sofreríamos calados, né? Então, assim, esse é um discurso, uma apropriação totalmente errada da Bhagavad Gita. A gente vê também, mesmo por exemplo, nos Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali fala que uma das características de um yogi é que ele é um rurukshu, que ele é capaz de aprender com o ruru, com o choro dos outros. Né? Ele é capaz de aprender com o sofrimento dos outros. Não é que ele negligencia o sofrimento dos outros, né? Que quando ele vê alguém sofrendo, ele fala assim, não se preocupa que o seu sofrimento é temporário, quem está sofrendo é o corpo, quem está sofrendo é a mente, quem está sofrendo é o falso ego, tudo isso é material, você é um servo eterno de Krishna, você nem está sofrendo, o eu não sofre jamais. Assim, tudo isso é verdade, mas na hora que a pessoa está sofrendo, você se solidariza com ela, pelo amor de Deus, né? Então, se a gente é incapaz de aprender com o sofrimento do outro, né? Que yogi nós somos? E é só isso que a gente pode fazer. Como que uma pessoa que nunca passou por essa situação de vulnerabilidade, uma pessoa que nunca foi vítima de racismo, ela pode teorizar e falar para um negro, falar para uma pessoa preta que ela não sofre o racismo, que o racismo não é isso tudo? Como que ela poderia fazer isso? Não, ela tem que calar a boca dela e tem que ouvir da pessoa que experimentou isso, a pessoa que tem local de fala, o que é o racismo. E aprender com isso e lembrar que ela também é racista em alguma instância. Todos nós somos, porque essa é uma tendência natural da alma condicionada. A Rama mata. A alma condicionada naturalmente se identifica com o seu corpo e quer ser senhora das outras almas condicionadas. Então todos nós temos algum tipo de preconceito enquanto somos vitimados pela matéria. Então, ao invés de fingir que isso não existe, a gente deveria aprender com isso e olhar para as nossas próprias imperfeições, para os nossos próprios vícios mundanos, para a própria influência do falso ego sobre a nossa própria consciência e aprender. Né? Então, assim, esse discurso ele não funciona. É uma expressão necessária do Dharma combater o racismo, né? Então, obviamente, assim, a gente vai ver que nos Estados Unidos, mesmo pela estrutura deles democrática, assim, ser muito mais desenvolvida do que a gente, então mesmo com todas as falhas, né, eles estão muito mais abertos para esse tipo de debate, eles estão muito mais abertos para esse tipo de diálogo, né? Obviamente o racismo lá é algo muito estrutural, né? Algo muito exposto, a gente conhece a estrutura dos Estados Unidos, né? Eles não têm uma população assim preta tão grande quanto a gente, mas mesmo assim, proporcionalmente, considerando a proporção da população, a gente vai ver que, por exemplo, lá 20% da população preta vive abaixo da linha de pobreza, né? Assim que a quantidade de desemprego entre a população preta é 10% maior do que outras etnias, né? Que entre todas as posições de liderança, só 20% delas são ocupadas proporcionalmente, não de forma absoluta, mas proporcionalmente por pessoas pretas, né? Então, a gente olha para os Estados Unidos e se horroriza e fala assim, caramba, que país racista. Mas Brasil não é assim. Mas Brasil não é assim uma ova. Óbvio que o Brasil é assim, porque 56% da população brasileira é preta ou parda. Mas se a gente olhar para a população brasileira, só 29% dos cargos de liderança são dados por algum preto, né? Assim, 81% da população que vive abaixo da linha de pobreza é preta. Só 11% da população rica é preta, num país onde 56% da população é preta ou branca. E aqui ainda tem uma coisa muito... preta ou parda, né? E aqui tem uma coisa muito pior, que é a ditadura da democracia racial. Aqui a gente fala, não, no Brasil não existe preconceito. Preconceito em outros lugares, preconceito é na Europa, preconceito é nos Estados Unidos, aqui não existe, né? Aqui não tem nada disso. Aqui, assim, todo mundo é descendente de indígena, todo mundo é descendente
de negros, não tem isso. Ah, tudo bem, todo mundo é descendente de indígenas, todo mundo é descendente de negros, mas ainda assim pessoas pretas no Brasil têm 2,7 vezes mais possibilidade de serem assassinados injustamente, né, de serem alvejados pela polícia, de serem vítimas de excesso de força policial. Então tudo bem, todo mundo é descendente, a maior parte é descendente de preto, de indígena, mas e por que essa parte da população é mais vulnerável? Aí ele vai ter outro discurso que vai falar assim, não, no Brasil tem preconceito com pobre, com preto não, a gente vê muitos pretos bem-sucedidos. Tá bom, então por que só 11% da população rica é preta se 56% da população é negra? Né? Então tem todos esses discursos assim, não, nos Estados Unidos é pior. Quem disse que nos Estados Unidos é pior? Só porque a gente vê mais casos relatados, isso significa que a estrutura deles democrática é mais desenvolvida. E isso é uma comparação sociológica assim bem superficial. A gente não compara modelos sociológicos só comparando estatísticas ou casos relatados na mídia. Assim, quem conhece o mínimo de ciência social sabe que isso é ridículo. Então o Brasil é um país extremamente racista. E segundo os relatórios da ONU, o Brasil é um dos países mais racistas no Ocidente, né? Mesmo tendo grande parte da população como preta ou parda. Então, assim, meu parça, meça suas palavras. Assim, isso falar que o Brasil não é um país racista e que essa causa não é uma causa espiritual é um absurdo, né? E tentar tirar a legitimidade de movimentos como Black Lives Matter, a legitimidade espiritual deles também, assim como parte do Dharma, é um absurdo. Só porque a gente não é o corpo, né? Isso não tem nada a ver. Assim, isso é uma apropriação totalmente errada da filosofia. E a gente pode chegar e também falar assim, bem, a gente vai ver que ali existem muitos excessos, né? Tem violência também nos protestos do Black Lives Matter, eles quebraram propriedades, tacaram fogo em delegacias, quebraram carros. Ok, teve tudo isso mesmo e é errado. Assim, ações tomadas por depredação de patrimônio público, totalmente errado. Pessoas inocentes morreram durante algumas confusões do Black Lives Matter. Morreram, errado, né? Tem muita coisa errada nesse movimento, assim como tem muita coisa errada em todos os setores dessa sociedade, né? Assim como tem coisas erradas em todos os lugares do mundo, inclusive entre as sociedades que tentam seguir o Dharma. E ninguém, por causa disso, tenta tirar a legitimidade de nada nesse mundo, né? Agora, o ponto é que o Black Lives Matter está há anos fazendo movimentos pacíficos, totalmente pacíficos. E o que aconteceu com eles? Nenhum ponto da agenda deles foi ouvido, eles foram ridicularizados, né? Assim, muitas vezes eles foram menosprezados pelos políticos norte-americanos. O pessoal fez pouco caso deles e a violência não diminuía, o preconceito não diminuía, os pontos não eram resolvidos. Então, quando eles resolveram fazer uma coisa, se teve problemas, se teve defeitos, é óbvio que teve. Krishna fala na Bhagavad Gita que todo esforço nesse mundo é coberto por algum tipo de defeito, assim como o fogo é coberto pela fumaça, e Krishna fala, nem por causa disso ninguém deixa de usar o fogo. Ou seja, qualquer ação que a gente fizer nesse mundo vai ter defeitos, né? Existem pessoas que estão se aproveitando do Black Lives Matter, tem bandidos que fizeram saques lá, tem pessoas que tentaram sequestrar a pauta deles por motivações políticas. Teve tudo isso? Teve. Mas quem não fez nada para ajudar o movimento deles durante todo o tempo que eles fizeram manifestações pacíficas, não pode falar uma palavra agora para acusar eles, agora que tiveram alguns problemas ligados a esse movimento. Quem não fez nada para ajudar no movimento antirracista, agora tem que calar a boca quando tiver qualquer problema, né? Tem que ficar quieto, porque não fez nada para ajudar, porque foi omisso, e por ser omisso foi parte do problema. Então sociedades também espirituais que não fazem nada para ajudar o movimento antirracista são parte do problema racista desse mundo, são parte de uma violação do Dharma, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E a gente vai ver, assim, que movimentos desse tipo, eles acabam acontecendo algum tipo de excesso, né? Até Chaitanya Mahaprabhu, o último avatar de Krishna, avatar mais misericordioso de Krishna, quando ele estava começando seu movimento de Sankirtana na Bengala, seu movimento do cantar dos santos nomes, tinha um governante muçulmano, Qazi, que ficou extremamente revoltado com eles e, assim, por preconceito religioso, ele tenta banir qualquer tipo de ritual hindu público. Ele fala, olha, vocês podem ter seus rituais
da porta da casa de vocês para dentro, da porta para fora, vocês não podem fazer rituais públicos, não podem sair por aí cantando Hare Krishna nas ruas, vocês não podem fazer esse tipo de coisa. A única cerimônia pública que vocês podem fazer é casamento, mas vocês não podem professar a fé de vocês em público, né? E aí tinham uns devotos cantando Hare Krishna na rua, e aí os agentes do case pegam eles, espancam eles severamente, quebram as miridangas deles, os tambores que eles usavam para tocar, e dão esse aviso: olha, se vocês continuarem, a gente vai matar vocês, a gente vai converter vocês à força para o Islã. E aí o case bota 1000 agentes dele patrulhando as ruas da Bengala, as ruas de Navadvipa, dia e noite, assim, né, sem parar. E aí eles começam a monitorar. Se tem qualquer manifestação religiosa, eles vão lá e cometem violências, né? Então os seguidores de Chaitanya, eles param de cantar publicamente os nomes de Krishna e vão até Chaitanya e falam o que aconteceu. E eles falam: olha, Chaitanya, nós somos pacifistas, nós somos devotos, então melhor a gente ir embora daqui e começar nosso movimento em outro lugar. Não vamos ficar aqui, não vamos lutar, não vamos se envolver com essa causa, não vamos arrumar briga com o case. Chaitanya falou: coisa nenhuma, eu vou na rua agora e vou cantar e quero ver quem vai me parar. Ele fala assim: eu vou na rua e todos vocês, assim, que são meus devotos, vocês façam tochas e venham comigo. E eu quero ver quem vai me parar. E aí aparece muita gente para apoiar Chaitanya, as pessoas ficam assim cheias de êxtase, né? Porque é o próprio Krishna falando, então a instrução dele vem cheia de Shakti, de potência espiritual. E Chaitanya sai às ruas assim com seus devotos cantando Hare Krishna. E aí aquela multidão vem assim, e aí os agentes do case, quando olham isso, assim, ficam muito assustados, e eles vêm cantando pelas ruas, né? E vão direto em direção ao palácio do case. Então eles vêm cantando e os agentes do case ficam com muito medo. Eles estavam em muito menor quantidade, eles não conseguem enfrentar Chaitanya. E aí quando Chaitanya chega no palácio, os devotos perguntam: o que a gente faz? E aí Chaitanya fala: morte ao case, quebrem tudo. E aí eles vão, destroem os jardins do case, que o case tinha jardins maravilhosos, com plantas exóticas, plantas raras. Eles destroem tudo, invadem o palácio do case. E Chaitanya fala: eu não quero uma mobília intacta. Eles quebram tudo, assim, eles destroem todas as mobílias, né? E aí Chaitanya fala: agora é a hora da gente matar o case. E aí os devotos pedem: não, Chaitanya, por favor, não faça isso. Você é Patita Pavana, você é o salvador dos caídos, você veio para demonstrar sua misericórdia. E aí Chaitanya fala: é verdade, não, eu vim mostrar misericórdia, a gente já deu esse susto no case, vamos cantar Hare Krishna, né? E aí ele vai cantar Hare Krishna. Depois, mais tarde, ele consegue conversar com o case e convencer o case de que o case estava errado, né? O case era esse líder muçulmano. Então, obviamente, a gente não deve imitar Krishna, a gente nunca deve imitar Chaitanya, a gente nunca deve tentar imitar nenhum avatar, né? Então, Krishna, na forma de Chaitanya, ele usou violência no protesto dele contra a discriminação religiosa, mas isso não significa que a gente tenha que usar isso. Mas o que eu contei esse passatempo para mostrar que esses movimentos, eles são legítimos, até Chaitanya fez ele, né? Só que depois Chaitanya, ele refreia, né, a sua violência transcendental, mas não estou falando que a gente tenha que copiar assim, a destruição ali que ele fez, mas estou querendo dizer que essas coisas existem, né? E elas existem baseado numa pauta justa que foi vítima de omissão por muito tempo. Então, assim, nós temos que protestar, assim como Chaitanya protestou contra uma injustiça social, a gente tem que protestar sem violência, com a visão correta. Inclusive, a gente tem o dever de protestar da forma transcendental, porque a gente tem o conhecimento dos Vedas, então a gente pode agregar valores aos movimentos antirracistas que eles ainda não têm. A gente pode dar uma nova cosmovisão, uma nova perspectiva do próprio movimento antirracista para essas pessoas que já estão engajadas há mais tempo, né? A gente pode dialogar com elas e aprender com elas e enriquecer o diálogo, ensinando coisas para elas também, né? Então, é isso. E é importante a gente entender que não basta só não ser racista. Nós precisamos ser antirracistas, como Dorothy Sawyer fala, né? Assim, só não ser racista não é suficiente, é necessário ser antirracista. Porque se a gente só não é racista, mas ao mesmo tempo a gente não faz nada para combater o racismo, significa que a gente voluntariamente está sendo omisso, que por conforto, que por comodidade, às vezes baseado em preceitos espirituais, a gente está permitindo com que violências aconteçam com os nossos pares, né? E agora um último ponto. Chaitanya veio para trazer o movimento de Sankirtana, e como mesmo Chaitanya prega, ele vai falar que o movimento de Sankirtana deveria ser propagado
em todas as vilas e aldeias, que todas as pessoas, todos os humanos da Era de Kali deveriam participar desse movimento, né? Bhaktivinoda Thakur, assim, grande devoto que ressuscitou o movimento de Sankirtana do Senhor Chaitanya, ele fez 3 predições de que no futuro todas as pessoas do mundo, elas estariam assim igualmente unidas no movimento de Sankirtan, elas estariam lá juntos, né? Europeus, ele vai falar que vai ter russos, franceses, ingleses, indianos, todos juntos cantando Hare Krishna, mas para isso acontecer, isso tem que ser um mundo onde todas as pessoas consigam estar juntas igualmente, né? Isso tem que ser necessário, né? Então, quando a gente não faz um esforço para ser antirracista, quando a gente se contenta só em não ser racista, a gente está ferindo um dos pilares do movimento do Senhor Chaitanya. A gente está atrapalhando a propagação da consciência de Krishna, atrapalhando a propagação da filosofia sobre o cantar dos santos nomes. Muitas vezes, usando como isso o próprio pretexto de que o cantar dos santos nomes é suficiente, a gente acaba atrapalhando a propagação deles, né? Então a gente tem que entender isso, né? Não temos que entender que não é necessário só não ser racista, temos que ser antirracista. A gente vai ver, às vezes, as pessoas falando, não, vocês não podem falar que vocês são antifascistas porque isso é uma causa política. Somos antifascistas também, pelo amor de Deus, óbvio que somos, né? Ah, porque nesses movimentos, às vezes, tem quebra-quebra. Caramba, quebra-quebra, assim, propriedades sendo quebradas, carros sendo quebrados, casas, departamentos públicos sendo quebrados. Isso é matéria, tá errado, não pode acontecer. Mas quantas vidas estão sendo ceifadas por causa de racismo? E se a gente entender o primeiro ponto da Bhagavad Gita, a gente entendeu que a alma ela é superior à matéria. Isso é Sankhya Yoga, isso é o básico de filosofia espiritual. Então achar que movimentos que causaram alguns danos públicos para defender vidas, eles estão errados, que eles não têm a ver com Dharma, significa que a gente não entendeu nem o capítulo 2 da Bhagavad Gita e a gente não entendeu nada. E a gente quer usar a Bhagavad Gita para apoiar isso, né? Então, Prabhupada, ele vai falar que a sociedade dos devotos de Krishna, a sociedade dos devotos de Chaitanya, elas têm que ser como uma cabeça, né, para o mundo. Ele dava o exemplo do cego e do aleijado. O cego, ele... Desculpa, né? O cego, né, ele consegue andar, mas ele não consegue ver as coisas. Então, o aleijado, ele consegue ver as coisas, mas ele não consegue andar. Então, se o cego bota o aleijado no ombro, assim, o aleijado pode falar para ele, assim, aquilo que ele está vendo e o cego pode andar na direção correta. Então, Prabhupada fala, olha, a gente não tem influência nesse mundo, a gente não tem influência política, a gente não tem isso, mas a gente tem conhecimento espiritual. Então somos assim como o aleijado, a gente não tem muito como fazer as coisas, mas a gente tem o conhecimento. Então a gente pode se unir com os setores da sociedade que já estão organizados e dar para eles conhecimento espiritual e eles vão usar esse conhecimento para mudar o mundo, né? Então a gente se une. Mas aí não, a gente prefere ser o aleijado sem o cego. A gente acha que o cego, o problema do cego é o problema dele. Então ele fica lá e a gente fica aqui aleijado, né? Então a gente gosta de falar que a gente tem esse conhecimento e a gente é a cabeça da sociedade. Legal, então a gente é uma cabeça de uma sociedade assim acéfala, mas a gente é uma cabeça irrelevante caída no canto porque a gente não se preocupa com os problemas do corpo, né? Então, assim, sob falso moralismo religioso, sob falso pretexto de querer seguir a pureza do Dharma, de entender que não somos o corpo, a gente acaba fazendo com que a essência da mensagem de Krishna se torne irrelevante para o mundo e que a missão de Chaitanya nunca se cumpra. Então, assim, quem foi dessa postura, é bom entender, assim, que quem falou que os devotos não tem nada a ver com isso, agora é bom entender que a devoção por Krishna ela nunca vai se consolidar no mundo, o mundo nunca vai ter chance de ser beneficiado com esse conhecimento por causa dessa postura, né? Então é isso, parabéns aos envolvidos, quem usou essa postura ajudou muito a atrapalhar o movimento do Senhor Chaitanya. Então temos perguntas, comentários. Então vamos ver aqui as perguntas, comentários. Lenice, mesmo os negros ricos sofrem preconceito, nada justifica o racismo. Perfeito, isso é mesmo. Milopes, Milena, tudo bem? Boa noite. Dentro da própria família, numa tentativa de proteger seus filhos, os pais também ensinam para os seus filhos que o mundo é duro com eles. Que não sonhem com cargos elevados, conquistas elevadas. Acontece, imagina, né? Assim, melhor
castrar as ambições do filho para ele se proteger, não ser exposto, né? Gatotka, gostaria de recomendar o filme do Denzel Washington, The Great Debaters. Legal, não conheço. Se estiver na Netflix, eu vejo. Se estiver só na Amazon Prime, eu não vejo porque eu não tenho. Luiz Lerner, boa noite, Luiz. Então, recomendar um filme que desse eu sei que tem no Netflix, que é a 13ª Emenda. Muito bom esse, para entender a questão do racismo. Luiz Lerner, boa noite, Hare Krishna, tenho dúvidas. O leite que consumimos só deve ser de vaca? Ou pode ser de cabra, ovelha e outras espécies? Outros animais que também dão leite são sagrados como a vaca e pode-se fazer derivados do leite? Olha, a gente vai ver os Vedas falando que o leite da vaca ele tem essa propriedade especial, assim, de que ele refina o tecido cerebral fino, ele permite com que a gente tenha mais sensibilidade, mais empatia, mais capacidade de assimilar o conhecimento, mas isso é da vaca também que é criado livremente, protegida, não é o leite industrial que a gente compra no mercado, né? Então todos os animais são sagrados porque a vida é sagrada, né? Mas o leite da vaca que é protegido, ela tem essa potência, né, que os outros leites dos outros animais não têm. Isso não significa que os outros leites não possam ser consumidos, eles só não vão ter essa potência específica. E pode sim fazer derivados do leite, né? Prabhupada queria muito que a gente protegesse as vacas, então fazer esse esforço é uma outra parte da nossa missão. Malu Pontes, boa noite, Malu. Não há como conviver com racismo sem que nossa espiritualidade não seja contaminada. Ser solidário com o movimento antirracista é ser coerente com uma prática espiritual pura. Perfeito, é exatamente isso. Se assim a equanimidade, Krishna vai botar ela como um pré-requisito da vida espiritual. E se a gente convive com o racismo de uma forma omissa, a gente está ferindo assim, o pilar, né, da própria yoga, que é samatwan, que é essa equanimidade. E é isso mesmo, a gente pode até entender que a gente não é o corpo, mas a gente acabou de agir como corpo no momento que a gente prefere no momento que a gente prefere não lutar por pautas antirracistas. Liu Pinheiro, várias vezes escutei calados que vocês negros foram escravizados por karma coletivo, nascer negro não é muito auspicioso, racismo não existe, etc. Gratidão por sua aula, muito bem fundamentada, sua empatia, eu que agradeço vocês. Terrível esses comentários, né? Assim, negro foi escravizado por karma coletivo. Tudo que acontece nesse mundo é por karma coletivo, é por karma, né? Assim, quando alguém sofre qualquer tipo de assédio, essa pessoa, ela está sofrendo o karma dela. E a gente vai ver, Krishna, ele sempre vem para proteger as pessoas que estão sofrendo, né? Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. Krishna vem para proteger as pessoas que estão sofrendo e para acabar com os opressores, né? Assim, tudo bem, opressores oprimem pessoas por causa do karma, pessoas são oprimidas por causa do karma. E daí, se a gente olha isso e não tenta acabar com um ciclo de opressão, a gente está gerando o karma que vai motivar esse mundo funcionando, né? Então, assim, isso é uma desculpa, assim, esfarrapada. Na verdade, isso é mais do que isso. Isso é um erro filosófico, é quase uma heresia baseada no conhecimento da Bhagavad Gita. Terrível, né, esses argumentos. Marilyn Frey. O não ser antirracista talvez não possa ser um racismo disfarçado? Como curar o racismo que existe dentro de nós e dos outros? Com certeza pode, né? Assim, não ser antirracista significa também, assim, fazer uma hierarquia de valores. Significa ver o racismo como um problema menor do que problemas que você passa, né? Então, isso acaba sendo um tipo de racismo, muitas vezes até inconsciente, né? Então, isso faz parte desse arrama mata, dessa mentalidade da alma que está sob a influência do falso ego, do ego mundano. E como que a gente faz para curar esse racismo dentro de nós? Primeira coisa, a gente tem que entender que somos preconceituosos, que somos soberbos por natureza, que nós temos a marca da matéria na nossa consciência nesse momento. E a marca da consciência significa a gente se julgar superior, né? Significa a gente se julgar o controlador das situações. Então a gente tem que reconhecer isso e reconhecer que a gente não tem
essa capacidade natural da alma, que é o desejo de servir o outro. A gente só serve o outro quando a gente entende o outro, né? Então a primeira coisa é reconhecer que somos todos assim, que todos nós temos preconceitos, né? Não importa o quanto a gente entenda que não somos o corpo, somos cheios de preconceito. Esse é o primeiro passo. A gente tem que entender isso e dar testemunho constante disso para a nossa mente o tempo todo e vigiar. E a gente só vai perder esses preconceitos quando a gente se abrir para aprender com o outro, né? A gente só supera o preconceito quando a gente aprende com o outro. Então, também a gente assumir essa postura antirracista só para ensinar as pessoas que estão sofrendo racismo como elas têm que se portar, como elas têm que lutar pela causa delas, também não é um engajamento completo. O engajamento completo é quando a gente aprender com elas, aprender com o sofrimento delas, aprender com a experiência delas, né? Então, a gente tem que passar por essa experiência de discipulado, a gente tem que aprender com tudo aquilo que existe nesse mundo, né? Então, sempre que a gente se abre para aprender com o outro, a gente está curando uma parte desse preconceito que é fundamental, primordial na consciência da alma condicionada. Patrícia Krishna, boa noite, Patrícia. Hare Krishna, o karma de quem sofre o racismo, como podemos entender? O karma nesse mundo, ele sempre funciona nessa forma, né, do revezamento, né? Se a gente afeta a vida de uma pessoa, no futuro karma vai afetar a nossa vida. Então entendemos que todos nós temos karmas o tempo todo, todos nós estamos passando por experiências difíceis nesse mundo, né? A gente está passando por doenças, por crises pessoais, por crises familiares. Todos nós temos karmas por termos afetado outras pessoas, por termos prejudicado outras pessoas. Então, quem sofre racismo prejudicou outras pessoas no passado, assim como quem sofre qualquer outro problema, né? E nem por isso a gente é omisso ao problema dos outros, né? Assim, a gente não é omisso a nenhum problema nesse mundo. O fato da pessoa ter um karma para passar por uma situação difícil não justifica a nossa omissão diante daquilo, né? Porque nós também, qualquer pessoa está sujeita a qualquer problema, né? Então a gente não vê uma pessoa passando assim por uma crise de ansiedade, depressão e fala, tudo bem, é o karma dela. Não, a gente tenta consolar. A gente vê que essa é a postura de um sadhu. Um sadhu, ele é titikshava karunika, né? Ele é titikshava, ele é muito tolerante com seu próprio karma. E ele é karunika, ele sente muita misericórdia pelo karma dos outros. E ele tenta ajudar os outros, ele tenta curar o karma dos outros, ele tenta salvar os outros mais do que ele salva a si mesmo. Isso é chamado Oudarya. Oudarya é o nível de consciência espiritual mais elevado, é misericórdia, né? Misericórdia significa isso, sentir o outro dentro do seu coração. Uma outra tradução para Oudarya é compaixão. Compaixão significa sentir o sofrimento do outro dentro de você. Então a gente entende que o karma da pessoa é porque ela prejudicou alguém no passado, mas isso não deixa a gente insensível ao fato de que a gente pode ajudar ela agora. Da mesma forma que nós fomos ajudados em relação ao nosso karma. Kripalo. E aí, Kripalo? Boa noite. Prabhuji, por que tanta confusão sobre esses assuntos em relação aos Shastras? Há uma imparcialidade ideológica em muitas aulas ou algo parecido? A gente ainda é muito imaturo, né, na nossa compreensão do Shastra, né? Então, naturalmente, a gente tem compreensões superficiais. A gente, tudo bem, eu não sou o corpo, né? Só que um dos desvios filosóficos que Bhaktivinoda fala que sempre existe no movimento do Senhor Chaitanya, sempre existiu e sempre vai existir, tem que ser corrigido a qualquer custo, chama-se sarradianismo. Sarradianismo significa a gente entender que a gente é a alma, a gente cultivar essa meditação, cultivar a nossa relação com Krishna, mas ao mesmo tempo continuar agindo como um agente social nesse mundo. Quando a gente acha que a gente é tão transcendental que a gente superou qualquer ligação que a gente tenha com esse mundo, a gente está caindo nesse erro, no erro sarradia. Né? Então a gente critica devotos que são sarrádias porque são muito sentimentais, mas se a gente não luta por pautas sociais com visão transcendental, a gente está sendo sarrádia, a gente está cometendo um dos 13 desvios filosóficos que Bhaktivinoda falou que pode levar esse movimento ao seu fim. Então é um desvio filosófico grave, sim. E nós somos ainda infantis na nossa compreensão, então a gente precisa de mais debates para amadurecer nesse sentido. Palmares, meu amigão. E aí, Palmares? Como não ser influenciado por falsas pautas dentro dos movimentos antirracistas? Totalmente existem pautas falsas no movimento antirracista, assim como existe em qualquer outro movimento. Para isso a gente precisa do conhecimento dos 3 modos da natureza, né? Krishna ensina os 3 modos da natureza para a gente não ser influenciado por aquilo que não deveria nos influenciar. Então, dentro do movimento antirracista, vai ter influência da ignorância, da paixão e da bondade.
Então a gente não tem que descartar o movimento antirracista só porque tem falsas pautas lá. A gente tem que aplicar o conhecimento que Krishna nos ensinou, descartar a influência da ignorância e da paixão que existe lá, mas acolher a influência da bondade que existe lá e oferecer ela para Krishna. Quando a gente fizer isso, o movimento antirracista vai deixar de ser boga e vai se tornar praçada. Dira Chaitanya, o dono da pergunta. E aí, Dirão? Nesse sentido, como educar novas gerações de devotos sem que não se confundam com questões excessiva e exclusivamente mundanas? Tem dois extremos, né? Um extremo é da gente assim, aprender o conhecimento guiana, né? Mas nunca transformar ele em vigyana, nunca transformar ele em algo prático, porque a gente não bota ele para funcionar nesse mundo. Outro ponto é a gente acabar se perdendo em pautas sociais e perder a pureza, a essência do movimento, né, de Sankirtana, do Senhor Chaitanya. Perder justamente a essência de que nós não somos o corpo. Então, para equilibrar esse ponto, de novo, volta ao ponto da educação. Porque se a gente, baseado nas escrituras, não discutimos esses pontos, os devotos vão continuar discutindo esses pontos, só que influenciados só por pensadores sociais. Então, assim, não é omitindo essa pauta que a gente não vai garantir a pureza. A gente vai garantir a pureza quando a gente botar o ponto de que sadhana, a prática espiritual, e siddhanta, a conclusão das escrituras, estão acima de qualquer coisa, e iluminado por sadhana, iluminado por siddhanta, a gente pode discutir qualquer ponto desse mundo, né? E se a gente não discute alguma coisa, essa coisa se torna um tabu e as pessoas vão se confundir em relação a ela, né? Então, por exemplo, se os pais não falam de educação sexual com os filhos em casa, isso não significa que os filhos não vão se tornar promíscuos. Não, isso significa que eles vão estar totalmente desprotegidos no mundo, vulneráveis a qualquer influência desse mundo. Então, da mesma forma, se a gente não discute temas sociais iluminado pelo conhecimento transcendental, isso não significa que as pessoas não vão ficar confusas com problemas que existem nessas causas sociais. Só significa que elas vão estar totalmente desprevenidas, né? Então é isso, botar sadhana e siddhanta acima de tudo e usar eles para iluminar as outras discussões. E para fechar aqui, Girivaradari. E aí, Girivaradari, boa noite. E por onde poderíamos começar a mudança de paradigma dentro de nossa instituição e da sociedade? Então, acho que é esse ponto que eu já falei com Dira, né? A gente tem que garantir que a gente tem uma base teológica muito forte, que a gente tenha, assim, praticantes desse sadhana, né? Dessa disciplina espiritual muito forte, que as pessoas estejam embebidas pela doçura do mantra Hare Krishna, que elas conheçam as escrituras, que elas estejam iluminadas por tudo isso. E uma vez que a gente receba tudo isso, a gente discute com muita sensibilidade, com muita compaixão, com muita misericórdia, com muito bom senso, com muito desejo de aprender com as pessoas que já estão discutindo esses pontos há mais tempo, a gente discute isso dentro da nossa sociedade, né? Dentro da nossa instituição. Então é através de iniciativas educacionais, através de debates sérios, francos, sinceros, nos espaços adequados para isso, não é no Facebook, onde o nível baixa geral, não, é em locais assim amparados por um anteparo acadêmico, um anteparo de bom senso, onde as pessoas ouçam o outro com muito cuidado, né? E estejam assim totalmente baseados no conhecimento espiritual. A gente tem que promover esses debates sérios. Se não tiverem os debates sérios, vão ter os debates mundanos, né? Então temos que fazer debates sérios e temos que, acima disso, ter educação espiritual na nossa sociedade. Então é isso. Mais uma pergunta aqui, da Ashwini. A última agora, porque já está acabando o tempo da live no Instagram. Depois, por favor, poderiam disponibilizar por escrito os 13 desvios ou informar onde eles podem ser encontrados? Então, essa foi uma pergunta que já apareceu, inclusive. Então, vai ter uma noite do Dharma mais para frente que vai ser exatamente sobre ela. A gente vai falar sobre esses 13 desvios. Mais para frente vai aparecer. A gente tá cheio de pontos aí bacanas para discutir. Então, pode ficar tranquilo que vai ter uma sobre essa. Apareceu aqui Luiz Carlos. Tripé Shastra, Sadhu e Guru forma o plano da existência e conduta social? Com certeza, Shastra, Sadhu e Guru é a base que a gente vai ter para poder construir nossa epistemologia védica, nossa epistemologia espiritual e debater todos os outros pontos a partir disso, né, da informação que a gente tem dali. Então, já que a gente falou de Shastra, Sadhu e Guru, eu queria indicar então a literatura de um guru, de um grande sadhu da nossa sociedade, que é Bhakti-tirtha Swami. Ele debateu com muita sensibilidade, ele debateu assim como ninguém debateu esses pontos do movimento antirracista, totalmente iluminado pelo conhecimento da Bhagavad Gita. O Bhakti-tirtha Swami, ele foi assim, ele trabalhou, ele serviu pessoalmente movimentos antirracistas pelos direitos civis norte-americanos. Ele participou do movimento do Malcolm X, do movimento do Martin Luther King,
e mesmo depois de se tornar devoto, um sannyasi, um líder espiritual, ele foi, por exemplo, o coach, o líder espiritual do Nelson Mandela, ele teve engajado em muitas causas sociais na África, causas sociais antirracistas norte-americanas, e ele deixou um legado muito bonito nesse sentido, uma discussão muito esclarecida sobre como a gente pode usar o conhecimento da Bhagavad Gita para participar de forma proativa e espiritual da causa antirracista. Então, para fechar aqui, Bhaktirtha Swami, ele vai saber tratar, né, com local de fala e muito mais sabedoria desse tema do que eu. Então, para encerrar com chave de ouro, deixo essa recomendação, Bhaktirtha Swami, ele é o cara. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite e Hare Krishna.